Olá, irmãos. Vamos continuar então nossa meditação em Lucas capítulo 5, ok? Lucas 5:1. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E afastando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, ou seja, vai mais longe aqui da praia, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temais, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse texto é bem conhecido, é um texto assim maravilhoso, Quando as multidões apertaram Jesus, ou seja, ficaram junto dele, o que ele fez? Viu 2 barcos, estavam lavando as redes, porque já tinham passado, não tinha mais nada dentro do barco. Ele entrou no barco, pediu que afastasse um pouquinho o barco, ou seja, virando do mar a favor da praia, E as pessoas na praia, e Jesus falando a favor do vento, Para poder as pessoas ouvirem ele, ministrou, pregou, falou, evangelizou. E no final de tudo ele diz para Pedro, para Simão: vai e afasta o barco e vai pescar. Senhor, nós pescamos a noite inteira, tentamos pescar a noite inteira, não pegamos nada. Mas como o Senhor está falando, nós vamos fazer. E veja, Pedro já tinha tido experiência ali de Jesus ter curado a sogra dele, ter visto os milagres, assim por diante. E a hora que faz isso, pega um monte de peixe. E chama quem? Chama os seus sócios, Tiago e João, os 2 irmãos, que também discípulos de Jesus. Então eles eram sócios, veja que eles tinham um pequeno negócio, eram empreendedores. Pedro e André, que era o seu irmão, bem como Tiago e João, tinham um pequeno negócio, eram empresários, digamos assim, pequenos empresários, mas eram. E a ideia de Jesus justamente é mostrar que ele não é só Senhor no céu, mas é Senhor na terra também. Por que não? Ou seja, Pedro, pode confiar em mim, pode largar tudo, se for como ele fez no final, que cuida dos meus negócios, que eu vou cuidar dos teus. Basicamente foi isso que Jesus falou. Cuida do meu reino, que eu cuido da tua casa. Cuida das minhas coisas, que eu cuido das tuas coisas. Isso é uma lição maravilhosa, irmãos, que a gente precisa aprender. Realmente deixar Deus cuidar das nossas coisas, dar a direção. Você pode passar o dia inteiro lá lutando que nem doido para conseguir o sustento. E às vezes basta uma ideia do Senhor, a estratégia do Senhor, a sabedoria de Deus. Aliás, Tiago diz: quem precisar de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e ninguém vai negar, entendeu? Ninguém prospera. Então, temos que pedir isso do Senhor, sabedoria
para dirigir nossa casa, dirigir nossos negócios, para conseguir entender uma matéria na escola, para conseguir os melhores empregos, para buscar estratégias, sabedoria para esses dias. Então, o que Jesus sempre fez é algo tudo muito prático, nada de teoria. O reino de Deus é prático, o reino de Deus é para viver aqui na terra. No céu está tudo garantido, não precisa de nada. Mas a graça, a estratégia de Deus é para agora, para esses dias que nós estamos vivendo. Amém? Olha o final aí. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Obviamente eles tinham alguém que cuidasse das coisas para eles. Né? Tinha ali quem cuidasse das coisas, porque eram sócios, devia ter empregados, algo desse tipo. Mas largaram lá e foram atrás de Jesus. E daí por diante, pode ver depois em Mateus, textos paralelos, né? Quando Jesus os chamou, falou, olha, agora vocês vão ser pescadores não de peixe, mas pescador de homens. E eles mesmos sem entender, se sentiram tocados e foram. Então, quando Deus chama, a gente tem que ir. Versículo 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes curar-me, podes purificar-me, melhor dizendo. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Que lindo isso, irmãos. Então, o que aconteceu? Um homem cheio de lepra, naquela época, aliás, desde a lei de Moisés, né? A lepra era um sinal de desaprovação, era entendido por eles como um sinal de desaprovação de Deus. Então, a irmã de Moisés, mesmo Miriam, quando teve um levante, ela e Arão contra Moisés, foi tomada de lepra, que Deus assim colocou. Aí Moisés intercedeu, ela foi curada, e na lei depois ficou estabelecido que a pessoa com lepra, que era altamente contagioso, ficasse fora do arraial, né, separado de todos. E naquela época de Jesus, as pessoas eram consideradas escória. Elas andavam com um sininho e não podiam se aproximar, e se aproximasse do resto da multidão, as pessoas iam pegar pedras e apedrejá-los, era uma coisa de doido. Elas viviam realmente à margem da sociedade. Algo terrível, terrível. E estava também escrito na lei que quando alguém fosse curado, essa pessoa deveria se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote, não era médico, o sacerdote tinha que dizer, olha, está purificado. Não tem mais lepra, está purificado e está liberado para fazer parte do povo de Deus de novo. Para entrar para o arraial, entrar para a comunidade. E esse homem, então, nessa situação, né, acho que foi escondido lá e estava coberto de lepra. Deve ter lepra o corpo inteiro, coitado. A lepra depois vai apodrecendo a pele, apodrecendo partes, cai até partes do corpo, de membros, né? Coisa assim terrível. E Jesus falou assim, Jesus, se o Senhor quiser, se prostrou, né?
se humilhou diante de Jesus e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me curar. Eu sei que o Senhor pode. E se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer isso. Ele não duvidou se Deus podia, Jesus podia ou não. Ele tinha certeza que ele podia. Ele falou assim: se o Senhor quiser, o Senhor me cura. A coisa linda aí é que Jesus falou assim: eu quero. Aliás, queridos, esse é o nosso Deus. Ele sempre quer nos curar. Sempre quer nos libertar. Sempre quer o nosso bem. Esse é o nosso Pai querido e amoroso. Quero. Jesus podia falar assim: fique curado, fique purificado. Mas não, Jesus fez uma coisa que impensável. Jesus tocou no leproso. Ninguém queria nem sequer chegar perto dele. E Jesus então pega e toca nele. E ao tocá-lo, Jesus não ficou leproso, o homem ficou curado. Então, nós estamos vivendo num tempo, hoje é dia 10 de julho de 2021, onde as pessoas andam de máscaras, andam desesperadas, um não pode tocar no outro, afastamento social por causa de um vírus do medo chamado Covid, e os cristãos também estão apavorados. Não estou dizendo que o vírus não é contagioso, que não mata, assim por diante. Mas eu acho que se a gente entendesse um pouco mais disso que Jesus fez, do modo da fé, do modo como o sobrenatural pode influenciar o natural e não o contrário, como a fé pode destruir o medo, como a fé pode influenciar na nossa sociedade, nas pessoas que estão apavoradas no mundo, ao invés de nós também ficarmos apavorados, com medo. Mas Jesus tocou nele e ele foi curado. Aí disse: olha, agora faz o que está na lei. Vai lá, se apresenta ao sacerdote, oferece a oferta pela cura e fica quietinho, não falando para ninguém, porque o que Jesus não queria naquele momento é divulgação. Ao contrário, né, de um monte de pregadores, que querem só divulgação, né? Jesus queria que o Pai fosse glorificado e ponto. Jesus não queria, apesar de ter todo o direito, ele não queria divulgação pessoal. Naquele momento ele queria, se ele quisesse divulgação pessoal, ele ia nascer num palácio, não numa manjedoura. Ia tratar com multidões somente, e não com 12. Então, o que Jesus queria, na verdade, era vidas e mostrar os princípios de Deus. Pena que algumas coisas estão meio perdidas hoje. Mas Deus é bom. Versículo 17. E aconteceu que num daqueles dias, né, que Jesus, passava o dia inteiro ministrando, curando, libertando. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava sobre Jesus para curar. Então, os fariseus, mestres da lei, os sábios, né? Os ditos homens de Deus, né? Os religiosos da época, ouviram da fama de Jesus e foram de todos os lados, em caravana, né? Para saber quem era aquela pessoa. Quem é esse Jesus? O que ele está fazendo? E até mesmo mas não com o intuito de eu quero aprender dele, com o intuito de provar a Jesus, de saber
Vamos ver se Jesus se adequa ao meu modo de pensar. É isso que muitas pessoas fazem. Pegam a Bíblia e tentam ver se aquilo da Bíblia que se adequa ao meu modo de pensar, ótimo. Aquilo que não concordo, está fora. E foi o que aconteceu aqui, veja só. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Então, alguns homens foram levando uma pessoa que está paralítica, não conseguia andar, foram levando a maca dele. Mas estava lotado de gente. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo no eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Abriram lá em cima um espaço lá no telhado, jogaram com cordinha, colocaram o homem lá para baixo. E os escribas e fariseus arrazoavam, ou seja, ficavam lá questionando, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Perdão, eu peguei uma parte aqui. Desceram o leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Versículo 20. Vindo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Veja que Jesus falou uma coisa diferente. Jesus não falou assim: você está curado. Vendo a fé deles, de todos, né? Do paralítico e dos outros que foram levar, ele disse para o homem paralítico: olha, estão perdoados os teus pecados. Não falou: você seja curado, você está curado. Mas por que Jesus falou isso? Propositalmente, veja só. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? O que vocês estão questionando no coração de vocês? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ou seja, perdoar pecados, teoricamente, só Deus podia perdoar. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu sou Deus. Por isso eu disse, eu vi a fé deles e ele disse: está perdoado o teu pecado. Mas eles achavam que isso é um absurdo, porque eles queriam, para eles Jesus é impossível ser Deus, ou representar Deus, ou ser o Messias. Mas então Jesus disse: olha, o que é mais fácil, dizer uma coisa ou outra? Mas para que saibais que o Filho do Homem, de novo, Jesus se identificando, Deus se identificando como homem, tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Os judeus achavam o seguinte, que alguns pecados, um pecado lá que algumas enfermidades eram causadas por pecados. E aquele paralítico fosse curado, Jesus provaria que o curou e ao mesmo tempo que foi perdoado o pecado. E Jesus disse o seguinte: eu tenho autoridade na terra, porque o Pai deu, para perdoar pecados, e para curar, e para libertar. Irmãos, nós precisamos entender isso. Quantas e quantas vezes nós perdemos bênçãos, ou julgamos pessoas porque às vezes julgamos até as coisas de Deus, porque vai contra aquilo que nós
estamos pensando, né, aquilo que é de acordo com o nosso entendimento religioso. Então, se você estiver lendo a Bíblia agora, ouvindo aqui, por favor, vamos abrir nossa mente, vamos pensar, vamos mergulhar no texto aqui, vamos tentar entender o que estava no coração de Jesus. Tudo que Jesus fez foi sempre movido por misericórdia. Continuando. Passado essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Quem é esse Levi? Esse Levi é Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João. Levi foi um dos apóstolos, ou Mateus foi um dos apóstolos de Jesus, né? E escreveu o primeiro livro do Novo Testamento. E o que era o publicano? O publicano, eu acho que já comentei, era a pessoa que trabalhava para os romanos. Veja que Israel, naquela época, estava debaixo do domínio do Império Romano. César era o imperador. Estava debaixo do domínio romano. E, obviamente, por estar debaixo do domínio, pagava-se impostos. E Levi era uma daquelas pessoas contratadas, digamos assim, pelos judeus para contratada pelos romanos para cobrar impostos dos judeus. Ora, um judeu cobrando impostos do judeu para enviar para os romanos, você imagina o quanto eles eram mal vistos, né? Odiados. Então, publicanos, né? Várias vezes falavam os publicanos e pecadores, ou seja, para eles, publicano era a pior raça, né? Era horrível, gente do mal. Mas Jesus não vê isso. Jesus encontra em Mateus, em Levi, uma vida preciosa que estava lá. E veja aqui, a hora que Jesus falou para ele: segue-me, movidos, né, obviamente movido, talvez já tinham ouvido a fama de Jesus, movido, né, por aquilo tudo, Deus devia estar trabalhando nele. Ele levantou, deixou tudo, deixou lá a coletoria e foi e seguiu Jesus. Agora, normalmente, esses publicanos, né, que cobravam impostos, sempre davam um jeitinho de pegar uma partezinha para eles, entendeu? Então, por isso é uma fama, às vezes, né? Mas, e o que Levi fez? O que Mateus fez? Então, lhe ofereceu, versículo 29, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Então, Levi tinha posses, tinha dinheiro, tinha recursos. Ofereceu na casa dele não só um banquete, um grande banquete. Para um monte de pessoas. Quem que os amigos dele? Os únicos amigos que ele tinha eram outros publicanos, porque não dava para ter outros amigos, ninguém mais gostava dele. E foram lá para lá. E os fariseus e escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, ou seja, os que seguiam Jesus, né, naquele momento, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Porque para o fariseu e escribas são pecadores, eu fico longe deles. Muitos hoje acham assim: eu sou filho de Deus, eu vou me afastar, não posso ter relacionamento com as pessoas, mas as pessoas do mundo que precisam, né? Respondeu-lhes Jesus: os sãos, ou seja, aquelas pessoas que estão bem,
não precisam de médico, que estão com saúde, não precisam, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que Jesus está dizendo? Vocês acham que estão bem? Então, não é com vocês que eu quero falar. Vocês acham que não precisa de nada, não precisa de Deus, está tudo bem com vocês? A religião de vocês já basta para vocês? Vocês acham que são superiores? Eu vim sim para pessoas que acham que estão com problema, pessoas que acham que precisam de Deus. Esses que acham que precisam, é para eles que eu vim. Para quem acha que está bem, eu não vim para essas pessoas. Ela acha que está bem, não está, mas acha que está bem. A religião é terrível. A religião acaba afastando de Deus, porque a religião nos dá uma sensação de que está tudo bem, ao passo que às vezes não está bem. A religião de Deus, né, é aquela que tem o coração de Deus, que tem o amor de Jesus, que pegou e desceu dos céus para alcançar pessoas que sim, estavam perdidas, sim, como eu, talvez como você. Não vim chamar justos, aqueles que se justificam a si mesmos, e sim pecadores. Chamar para quê? Para que continue no pecado? Não. Pode estar no pecado, pode estar no erro, mas o objetivo é que venham ao arrependimento. Não existe, por isso que nós falamos, né, João Batista pregava e depois Jesus pregou, arrependei-vos, arrependei-vos. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe. Inegociável. Quero falar agora sobre uma parte que disseram-lhe eles. Novamente os fariseus, né? Talvez em outro momento. Os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Isso foi em outro momento, né? Então, dizendo para quem? Eles chegaram para Jesus, os fariseus, falaram para Jesus, olha, os discípulos de João Batista, ele tinha discípulos, bem assim os fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus discípulos, entretanto, comem e bebem, vivem uma vida normal aí. Jesus, porém, lhes disse, podeis jejuar, fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. O que Jesus está dizendo é o seguinte, Jesus dá uma estratégia aqui que é fundamental sobre o jejum. Vamos entender um pouquinho aqui. Primeiro, Jesus está dizendo o seguinte, ó, os meus discípulos não estão jejuando agora. Por quê? Porque enquanto o noivo está numa festa, as pessoas no casamento vão comer e vão beber. Mas depois que o noivo não tiver mais, aí eles vão jejuar. O que Jesus está dizendo é o seguinte, enquanto ele estava com eles, ele era o noivo, né? E os discípulos não precisavam jejuar. Por quê? Porque tudo que eles precisavam, Jesus supria para eles.
todas as dificuldades, todos os apuros, Jesus supriu para eles. Então não precisava jejuar, porque Jesus estava ali e tomava conta dessa festa. Mas quando Jesus fosse tirado, aí então eles estavam por conta própria. E aí então eles, como dizem em outros textos lá, em Mateus, hão de jejuar, vão ter que jejuar. Vão jejuar sim. Então Jesus usa uma parábola. O que é a parábola? Parábola é uma ilustração que as pessoas tinham condições de entender com entendimento natural, porém que tinha um cunho e uma lição espiritual. Então Jesus dá a eles uma parábola. Ele diz assim, olha, ninguém põe um remendo novo numa roupa velha. E ninguém coloca um vinho novo num odre, ou seja, num odre velho. O que era aquele odre? O odre era feito normalmente de pele de animal, né? Porque veja, as pessoas andavam pelo deserto, por outros lugares, não dava para levar água. Como ia levar água? A água, num odre, alguma coisa assim, acabou estragando. Mas dentro de o vinho se preservava. Então, o vinho colocava-se em odre, que era tipo um saco, não sei dizer bem, feito de pele de animal. Então, era preservado ali o odre. Mas, passado o tempo, aquilo acabava ficando velho e facilmente se rompia. Então, um vinho novo, ele fermenta e estoura o odre. Um pano novo, ele fica firme. E quando você coloca um remendo novo num pano velho, o resto que vai estourar vai ser o pano velho. O que Jesus está dizendo atrás disso? Porque ele está falando de jejum e de repente começa a falar de pano, de vinho. O que está na cabeça de Jesus? O que está na cabeça dele é o seguinte: ele está dizendo de uma nova natureza. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo e recebemos uma nova natureza. Essa nova natureza é o vinho novo. Você não pode colocar uma nova natureza dentro do corpo velho, do receptáculo velho. Porque vai estragar tudo, vai romper o velho. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: ele foi para o céu, nós continuamos aqui na terra. Enquanto nós não tivermos um novo corpo, um corpo glorificado, nós estamos nesse corpo que envelhece, que se deteriora, cabelo branco e assim vai. Então, e não só o nosso corpo físico, mas a nossa carne, a nossa natureza carnal. Então, mas o nosso espírito, o Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito natural, está aqui dentro. E se a minha natureza continuar carnal, minha carne, meu odre velho, e eu não renovo isso, eu não preparo isso para receber um vinho novo, vai estourar tudo, vou perder tudo. Ambos vão se perder. Então, tentar resumir, o que o jejum faz? O jejum pega a minha carne, a minha natureza, e ela coloca a minha carne na posição que ela realmente está, morta. E pega o meu espírito na posição que ele realmente está, que é vivo. Então a carne, o jejum, ele mortifica a minha carne. Ele anula a minha carne. Para quê? Para que a nova vida, a nova natureza, consiga habitar dentro da minha velha natureza. Então a minha nova natureza em Jesus precisa sobressair, precisa sobreviver aqui dentro da minha velha, dentro de mim. Para isso o jejum que ele faz, ele pega, mortifica
a minha carne, ele mortifica a minha velha natureza, para que as coisas de Deus possam fluir. Então, toda vez que nós jejuamos, o que Jesus disse é o seguinte: jejuem. Aliás, no capítulo anterior nós vimos o jejum, que Jesus, antes de ser provado, de ser tentado, ele foi e jejuou 40 dias. Para quê? Para mortificar a sua carne, para que a nova natureza, agora batizado no Espírito Santo, que ele tinha acabado de ser batizado, pudesse sobressair ao desejo, por exemplo, de transformar logo a pedra em pão, porque estava com fome. Ou de se dobrar diante das outras tentações. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: o jejum é uma arma de Deus enquanto nós estamos aqui, nessa terra, vivendo nesse corpo. Enquanto o noivo já foi. Até que eu tenha um novo corpo, um corpo glorificado. Então, o jejum é essencial. O jejum é uma estratégia dada do céu para nós. Do céu. Para que, jejuando, nós possamos mortificar a nossa carne. Mortificando minha carne, eu consigo fazer com que a minha carne, que na verdade está morta, ela fique morta. E o meu espírito, que na verdade está vivo, sobressaia. Tem até uma ilustraçãozinha, né? Do índio que tinha 2 cachorros, um cachorro branco e um cachorro preto. E aí ele alimentava o cachorro branco e quando ele alimentava só o branco, o cachorro preto começava a ficar com fome. Quando alimentava a esmorecer. Quando eu alimentava só o preto, o cachorro branco começava a ficar esmorecendo e quase morrendo. É a ilustração de quem você alimenta, esse vai sobreviver. Então, quando nós não alimentamos a nossa carne, teoricamente, né, com aquilo que ela quer, porque a carne quer tudo. Nosso desejo quer tudo. Quando nós não damos vazão a ela, nós a colocamos, nós a rebaixamos para que as coisas espirituais consigam sobressair. Por isso que Jesus jejuava. Por isso que João Batista jejuava. Ora, irmãos, se ele jejuava, nós não vamos jejuar? Ou isso eu não gosto? É claro, eu também não gosto. Mas vamos tirar isso da nossa vida, sendo uma estratégia de Deus, sem dizer os benefícios que traz o jejum para o próprio corpo físico. Isso comprovado na medicina, na ciência, que hoje está em moda a ciência, né? Estão entendendo? Então isso é uma bênção de Deus, isso é uma estratégia de Deus. Jejum, quando nós voltarmos a falar meditar em Mateus, eu vou entrar mais numa outra faceta do jejum, se Deus permitir. Amém?